2 Timóteo, capítulo 1, Paulo começa falando, escreve uma carta para o seu amado discípulo Timóteo, nos anos 66 a 67 depois de Cristo. Esse momento Paulo estava preso, e Paulo fala muito de conselhos e dá muitos conselhos para o seu amado Timóteo, seu amado discípulo Timóteo. Paulo dá vários conselhos para ele, e nós vamos hoje aprender e ver todos esses conselhos que Paulo deu ao seu discípulo Timóteo. Amém, irmãos? Um desses conselhos é: Timóteo, não tenha vergonha de mim por estar preso. Paulo sempre fala isso para ele, sempre tenta lembrar Timóteo disso. Não tenha vergonha de mim por eu estar preso, não faça isso. Eu estou aqui, mas estou pregando o evangelho, estou dando o máximo de mim. É o que Paulo fala para Timóteo, e ele vai trazer diversos conselhos aqui, e o primeiro conselho está no versículo 12 do capítulo 1. O Lucas vai botar para a gente o versículo 12, que está escrito assim: é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. A primeira coisa que Paulo fala para Timóteo é: Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Se você sabe disso também, você pode levantar sua mão direita e declarar isso comigo. Diga: eu sei em quem tenho crido. Paulo fala das dificuldades que enfrenta no primeiro capítulo. Ele vai falar de tantas dificuldades que ele está tendo ali na prisão, mas diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas que ele está enfrentando, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, diante de tudo isso, eu sei em quem tenho crido. E no início do versículo ele está dizendo: é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido. É o que Paulo está falando. De repente, você por esses dias está sofrendo também. De repente, por esses dias, você também tem passado por situações difíceis, por situações complicadas. De repente, por esses dias, você tem tido momentos de sofrimento na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, em tantas áreas. Mas Paulo está querendo dizer para nós e nos ensinar nessa noite, dizendo assim: olha, eu tenho confiança, diante de tudo aquilo que eu tenho sofrido, eu tenho confiança. Por que eu tenho confiança? Porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você crê, irmãos? Você conhece aquele que você crê? Você sabe mesmo em quem você tem crido? E eu vou te dizer, se você não sabe, você tem crido num cara que andou sobre as águas, você tem crido num cara que acalmou a tempestade, você tem crido num cara que ressuscitou os mortos, você tem crido num cara que fez o aleijado andar, você tem crido num cara que curou pessoas e que marcou o seu tempo, você tem crido num cara que morreu e ressuscitou, venceu a morte e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está vivo. Você tem crido em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para isso e começamos a lembrar quem é Jesus, quem é o cara que nós cremos, quem é o cara que nós acreditamos, eu vou dizer para você, Ele é muito grande. E quando você tem esse entendimento de que Ele é muito grande e de que Ele é muito poderoso para agir na nossa vida e para agir na sua vida, os problemas da sua vida começam a ficar pequenos. Sim ou não? Os problemas da nossa vida começam a ficar pequenos quando nós percebemos, quando nós entendemos quem Ele é. E Paulo está dizendo assim: é por isso que eu sofro. Ele fala: eu sofro, mas eu tenho muita confiança. Por um motivo: eu sei em quem eu tenho crido. E mesmo diante do sofrimento que você enfrenta agora, porque eu sei que todos enfrentam sofrimentos. Se você não passa por um sofrimento nesse momento, um sofrimento, uma crise, alguma coisa, existem situações na sua vida que você passa por dificuldades, existem momentos da sua vida que são difíceis, mas Paulo está dizendo para nós: olha, mesmo diante dos sofrimentos, eu tenho uma confiança, pois eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Se você tem tido dificuldades financeiras, problemas financeiros, e quem não tiver, ora por nós depois. Mas se você tem tido problemas financeiros, Jesus é o bom pastor, e aquele que não deixa nada faltar a você. Seja qual for a situação na sua vida, Ele é a pessoa certa para te abençoar.
Paulo continua dizendo: e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Quer dizer, eu confio nas promessas dEle ainda, eu ainda acredito nas promessas. Ainda estando preso, ainda passando por uma situação que eu estou passando, eu ainda acredito nas promessas de Deus. Depois de tudo que você passou, irmãos, você ainda acredita nas promessas de Deus? Amém? Depois de tudo que você já enfrentou, depois de frustrações que você enfrentou, porque eu sei que muitos creem em Deus, aí vem um tempo, você se frustra, parece que deu tudo errado, parece que não tem nada a ver com aquilo que foi falado. Você ainda acredita nas promessas de Deus? Amém? Aleluia. Paulo está falando isso para Timóteo, e o texto continua trazendo mais conselhos. O texto continua trazendo mais conselhos. No capítulo 2, Paulo chama Timóteo e alerta Timóteo para que ele possa fugir das paixões. No versículo 22, capítulo 2, versículo 22, acompanha comigo. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda de Deus. Ele olha para Timóteo, ele escreve para Timóteo. Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso na prisão, depois mandando essa carta. Quando essa carta chega para Timóteo, Timóteo abre a carta e começa a ler. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Por que mocidade? Porque era jovem. Timóteo era um pastor jovem, era um jovem pastor. Era um jovem pastor que Paulo o ajudava, que Paulo discipulava. E aqui ele fala assim, fuja das paixões da juventude e procure viver uma vida correta. A primeira coisa que Paulo fala para Timóteo, e ele está falando para mim e para você também, diga comigo, eu preciso, fala forte, diga eu preciso viver uma vida correta. Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo, Timóteo, viva uma vida correta. E como é a vida que você tem vivido nesses dias? Mas Deus está te chamando para você viver uma vida correta, uma vida seja uma pessoa honesta, seja alguém honesto, seja alguém correto nas suas atitudes, correto nas suas ações. Ele continua com fé, diga com fé. Quem tem fé aqui, fala amém. E o que é fé então? Fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se espera. A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero. Quer dizer, eu tenho uma certeza de uma coisa que eu nunca vi na minha vida ou que eu não vejo, porque a fé não é uma coisa, a fé não é um negócio que você pega, a fé não é isso, a fé é uma certeza na sua mente, uma convicção. E aí ele está falando, viva com fé, viva na certeza de coisas que você não vê e tenha convicção daquilo que você espera, das coisas que eu espero de Deus. Eu preciso viver a minha vida com fé. Diante dos dias que nós estamos passando, o mundo nos envolve tanto que a gente para de viver uma vida com fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé, acreditando, crendo numa vida melhor, crendo numa coisa que de repente você não vê. Eu me lembro quando eu comecei a buscar a Deus, eu não era pastor, eu não era líder de célula, eu não tinha discípulo nenhum. Eu me ajoelhei na sala da minha casa e comecei a orar, porque eu sempre tive a prática de me ajoelhar de madrugada para falar com Deus, para orar. E eu me lembro naquele tempo que eu me ajoelhei, busquei o Senhor e disse para Ele, Deus, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, porque eu quero ser pastor, eu quero viver a minha vida intensamente para as coisas do Senhor. E eu me lembro que Deus me mostrou Isaías 54, e Deus fala comigo pela palavra de Deus, pela palavra dEle, e em Isaías 54, sabe o que estava escrito lá? Ó estéril que não deste à luz, exulta de prazer e pranto de alegria, vós que não tiveres dores de parto, pois transbordará a tua mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que uma mulher estéril ia dar filhos e mais, esses filhos se tornariam uma nação. Agora me explica como uma mulher estéril pode ter um filho, e me explica como uma mulher estéril pode constituir uma nação. Fé, amém? Diga fé.
Sabe o que é fé? É você acreditar naquilo que humanamente é impossível. Fé é você não acreditar, não. É você ter a certeza de que aquilo que humanamente é impossível pode acontecer. Quando você olha às vezes para uma pessoa e para outra, você olha e diz assim: esse cara não vai converter nunca, esse cara é muito duro, é muito difícil, coração de pedra. Fé é você acreditar que esse cara duro, difícil, com coração de pedra, um dia vai se derramar, vai derreter nos pés de Jesus. Isso é fé. Fé é você olhar para uma cidade como Orizona, que hoje nós estamos perdendo a nossa juventude, porque a nossa juventude vai para Goiânia para estudar, porque não tem faculdade aqui. Mas há 3 anos e meio atrás, quando eu cheguei aqui em Orizona, eu comecei a liberar uma palavra profética aqui, dizendo: as faculdades virão para cá, para que os nossos jovens não tenham que pegar ônibus para rodar 30, 40, 80 quilômetros para estudar. Nós temos um irmão aqui da igreja que estuda em Anápolis, e sabe o que vai acontecer quando esses irmãos se formarem? Vão embora para Anápolis, vão embora para Goiânia, para Brasília, porque os nossos irmãos já estão indo para fora para estudar. E sabe qual foi a notícia que eu tive essa semana? Que a faculdade Estácio está vindo para Orizona. Aleluia. Quem sabia disso? Quem foi? Você que me falou? Quem me falou isso? Nem lembro quem me falou isso. A Danube que me falou. A faculdade Estácio está vindo para cá. Irmãos, isso é maravilhoso, porque um dia nós cremos, amém? Um dia nós acreditamos, um dia nós declaramos, um dia nós liberamos essa palavra aqui, e essas coisas vão começar a acontecer, e parece uma coisa assim, que às vezes está longe, distante de nós, mas no tempo de Deus acontecem. Por isso eu quero convidar você a parar de perder tempo e começar a liberar palavras proféticas para a sua vida. Começa a liberar palavras proféticas para a sua casa, para a sua família. Olha para os seus filhos e declara sobre a vida deles. A Manuela ama música, ela canta tudo, Manuela, papai, eu quero uma bolacha. Você quer uma bolacha, meu bem? Quero. Peraí, papai vai pegar uma bolacha para você. Aí ela começa: bolacha, eu te amo, porque a bolacha é gostosa. Oh, oh, oh. Ela fica desse jeito o dia inteiro, ela canta tudo. Se eu começar a cantar uma música, ela pega o violão dela, toca tudo errado e canta, e está linda. Ela vai para o espelho e começa a cantar. Hoje de tarde ela pegou o violão e começou a cantar Galileu. Ontem nós estávamos assistindo um vídeo na TV, uma mulher começou a cantar, eu olhei para ela e falei assim: ó, tá vendo aquela mulher? Ela olhou: aham, um dia você vai estar lá. Ela ficou assim: sério? Eu falei: um dia você vai estar lá, um dia o papai vai assistir você lá, nesse show aí. Nossa, mas tem muita gente. É, isso mesmo, você vai estar lá. Comece a liberar uma palavra profética na vida dos seus filhos, irmãos. Comece a declarar essas coisas na vida deles. Comece a declarar que eles serão bem-sucedidos. Comece a declarar que a sua igreja vai crescer, que a sua igreja vai ser uma bênção. Libera palavras proféticas, porque se nós crermos, Deus vai agir, porque Ele só age se você crer. Só age se você crer. Quando os 2 cegos caminharam atrás de Jesus precisando ser curados, os 2 cegos queriam ser curados. Imagina, um cego guiando o outro cego atrás de Jesus, os 2 caminhando, Jesus ia embora. Eu acho que Jesus estava pensando assim: vamos ver até onde esses 2 cegos vão. E teve um momento que Jesus parou e falou assim: o que vocês querem? Os cegos falaram: nós queremos ver. E Jesus falou: sabe qual foi a resposta de Jesus antes de curá-los? Vocês creem? Jesus perguntou: vocês creem? Ele perguntou para os 2: vocês creem? E eles disseram: sim, nós cremos. E a Bíblia diz que imediatamente eles foram curados. Preste atenção, a pergunta de Jesus para nós é: você crê? Amém? Diante de todos os problemas que você está enfrentando, diante de todas os desejos, os sonhos que você tem, de coisas que em alguns momentos parece ser impossível, Deus está dizendo para você: você crê? Ele está querendo que você viva dessa maneira, crendo, tendo convicção. Não é aquele negócio de dizer assim: com fé em Deus vai dar certo. Não, é crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Aleluia. O texto continua dizendo: amor e paz. Viva com amor e paz.
Seja alguém amoroso, esteja em paz. Pastor, eu não consigo ficar em paz. Então eu vou te lembrar de um versículo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o que a Bíblia diz para nós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus se apresentou como o príncipe da paz. Se você não está tendo paz nesses dias, talvez você está precisando conhecer Jesus. Eu quero apresentar o Jesus, o príncipe da paz, para você, porque mesmo que você esteja passando por tempestades, você precisa ter paz, porque você precisa ter paz diante das tribulações, por causa de Jesus. Amém, irmãos? Se você não está dormindo por esses dias, por causa de preocupações, você vai sair daqui hoje curado, no nome de Jesus, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Ele está falando mais uma coisa aqui, que talvez você não percebeu, mas ele está dizendo assim, ó: você vai viver correto, fala assim, correto, com fé, com amor e com paz. E aí ele fala assim, ó, junto com os que com o coração puro pedem a ajuda de Deus. O que ele está falando aqui agora? Que você tem que viver junto de pessoas que também buscam a Deus. É o que ele está falando para nós. Você precisa viver tudo isso, mas junto de pessoas que também buscam a Deus, que também têm o coração voltado para Deus. Se você viver a sua vida, gastar a sua vida o tempo todo com pessoas que não querem saber de Deus, já já você está sendo influenciado por eles, já já você está vivendo aquilo que eles vivem, já já você está falando o que eles falam, já já você está contando as piadas deles. Misericórdia, não é, irmãos? Salmos capítulo 1 diz: não vos ajunteis na roda dos escarnecedores. Por que não se ajuntar? Porque você não faz parte dela, você não faz parte dessa roda, você não faz parte de pessoas como essa. Eu não estou dizendo que você não deve se relacionar com essas pessoas, porque você deve, porque você tem que ser bênção e luz na vida dessas pessoas. Mas meu irmão, se essas pessoas apagam a sua luz, não é o lugar que você tem que estar. Eu estive numa fazenda alguns dias atrás, eu fui chamado para participar de um evento, uma festa. Quando eu cheguei lá, irmãos, o porta-mala do carro estava aberto, e eles estavam tocando aquelas músicas assim, bem tecnobrega, sabe assim, sabe aqueles forrozão mesmo? Peguei na mão dessa menina e levei ela para o salão. É daí para frente, eles estavam cantando, e eu entrei e estava aquele sonzão, e aquele pessoal e tal. Eu falei, cara do céu, nossa, você se vê pastor, crente num lugar desse. Eu me sentei, conversei com todo mundo, comi muito, graças a Deus, que crente come mesmo, tomei muita Coca-Cola, dei muita risada, e no final ainda me chamaram para pregar, e eu preguei na fazenda, para todo mundo, falei do amor de Jesus, todo mundo ficou maravilhado, e essa família hoje, participa lá do nosso culto, da nossa igreja lá do Campo Aberto. Participa lá do Campo Aberto. Mas eu não estou querendo me promover não, mas eu estou querendo que você aprenda que mesmo diante de situações assim, você precisa ser luz, porque se eu não fosse luz naquele momento, eu mancharia o nome do Senhor. Mas o Senhor me deu graça, e eu fui luz naquele momento, e aquela família se converteu, mesmo ouvindo. Peguei na mão dessa menina e levei ela para o salão. Mesmo ouvindo esse tipo de música, mesmo a festa sendo como foi. Mas se você não tem estrutura para participar, para se juntar em um evento como esse, não vá. Não vá. Quem está entendendo, diga amém. Próximo ponto, próximo conselho de Paulo, depois que ele diz para Timóteo: Timóteo, se ajunte de pessoas que também com coração puro buscam o Senhor. Paulo começa a dizer agora no capítulo 3, no versículo 14, ele diz que Timóteo precisa ficar firme naquilo que ele aprendeu. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Paulo está falando assim, ó, fique firme naquilo que você aprendeu. Os irmãos já aprenderam muita coisa aqui na igreja?
Amém? Então fique firme nisso. Fique firme em tudo aquilo que você já aprendeu. Fique firme em tudo aquilo que já foi ministrado na sua vida. O que já veio sobre você? Quais foram as mudanças que já foram geradas na sua vida? O que você já mudou de um tempo para cá, porque você aprendeu? É isso que Deus está falando conosco. Fique firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. E você sabe quem foram aqueles que te ensinou, aqueles que foram seu mestre. Sabe, irmãos, os mestres na fé cristã, nós nunca devemos esquecer dos nossos mestres da fé cristã. Nunca devemos esquecer das pessoas que nos abençoam e que nos ajudam, que nos orientam nessa caminhada. São essas pessoas que devem receber todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. A última vez que eu estive no canal do Bispo André, que ele me entrevistou, eu fui entrevistado, eu disse para ele, eu falei, cara, tudo que eu fiz e que eu faço é copiando você. Eu sempre copio ele. E tudo que eu tenho feito é copiando o Bispo André. Porque tudo que eu aprendi foi com ele. Eu aprendi muito com ele, eu aprendi muito com a apóstola Noemi. Mas sabe quem tirou essa ideia de ser pastor em Vianópolis de manhã e ser pastor em Orizona à noite, pregar nas duas igrejas, ter uma igreja funcionando de manhã, outra de noite? Foi o Bispo André, porque lá ele era pastor do Guanabara de noite, e ele abriu uma igreja no setor oeste de manhã. Foi a partir daí que eu tive a ideia, cara, é possível, dá para mim fazer isso. Sabe o que mais? Nós estamos querendo colocar a igreja de Pires do Rio num hotel. Sabe quem inventou isso? Foi o Bispo André, porque a igreja do setor oeste em Goiânia era num hotel. Então, na verdade, eu não estou criando nada, eu não estou começando nada novo, tudo eu aprendi com o meu bispo, tudo eu aprendi com o meu mestre, o meu pastor, e eu copio tudo aquilo que ele faz. Algumas semanas atrás eu fui em Vianópolis na quarta noite, e eu visitei muitas famílias em Vianópolis, eu fui em muitas casas, eu tomei muito café, eu orei com muita gente, sabe, irmãos, eu preguei para muita gente. E hoje de manhã eu falei para os irmãos de Vianópolis, agora vocês vão, o que vocês me viram fazer, agora vocês façam. Jesus falou isso para os seus discípulos, o que vocês me viram fazer, façam, só que vocês vão fazer muito melhor agora. Foi isso que ele viu. Agora, irmãos, o que você está vendo sendo feito nessa igreja? O que você já viu feito nessa igreja? Será que é digno de respeito, pelo menos? Eu quero que você eu quero que você produza isso. Eu quero que isso seja feito também por você, porque você é capaz, você é mais que vencedor, e você pode todas as coisas, porque Jesus te fortalece. Olha o que Paulo está falando. Timóteo, presta atenção, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, não retroceda, não muda de ideia, fica firme, não muda sua cabeça por nada, ou em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres da fé cristã. Paulo chama a atenção de Timóteo, não esqueça quem foram aqueles que te ensinaram. E a nossa função, e é exatamente o que fazemos, porque aprendemos com Jesus. Jesus veio e pregou o evangelho às pessoas, curou as pessoas. Sabe o que a gente faz? A gente não inventa nada, a gente faz aquilo que Jesus fez. Você está pegando isso? Você está pegando isso? Você quer saber se o pregador ou se o pastor está fazendo certo ou não? Se aquilo que ele faz, Jesus já fez. Se Jesus fez, aí você fica em paz. Aí se Jesus não fez, e o cara está inventando lá o trízimo. Agora eu vi até que até isso existe. Tem o dízimo e o trízimo. Não existe isso na Bíblia não, irmãos. Misericórdia. Eu já vi falar até que vai para o inferno se não dá o dízimo. Irmãos, não vai para o inferno não, tá? Fica tranquilo, não vai para o inferno não. Você tem que dar o dízimo, mas não vai para o inferno não. Pode ficar tranquilo. Mas tem pastor pregando isso. Jesus não pregou isso. Sabe o que Jesus pregou? Salvação. Jesus pregou salvação, cura, libertação. Jesus pregou modo de vida. No Sermão da Montanha, Jesus só ensina as pessoas a viverem. Sabia disso? Jesus não fala de salvação no Sermão da Montanha. A Bíblia gasta um capítulo inteiro e Jesus falando: honra o teu pai, honra sua mãe, respeita seu patrão, respeita seu vizinho,
respeita as pessoas mais velhas. Jesus ia ensinando as pessoas como lidar umas com as outras. O maior interesse de Jesus é você ser gentil, amoroso, é você ser uma pessoa que possa ser bênção na vida de outras pessoas. Quem está pegando, diga amém. Paulo continua ainda dando conselhos, e ele fala das Escrituras, agora no versículo 15, ele fala das Escrituras sagradas que levam à salvação. Ele diz: e desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. 16, olha o que ele diz no 16: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Mais uma listinha de como viver, mais uma listinha de Paulo para Timóteo sobre como viver. Ele está falando, pois toda a Escritura, mas antes, no 15, ele lembra Timóteo: Timóteo, você está lembrado que desde menino, olha lá, você está lembrado que desde menino você conhece as Escrituras sagradas? Isso aqui me chamou a atenção, sabe por quê? Será que meu filho conhece as Escrituras sagradas? Você já parou para pensar nisso? Senta lá na sua casa e pergunta para o seu filho, faz uma lista, faz umas perguntas para ele, vê se ele vai te responder certo. A gente está falando muito de Bíblia em casa, e de vez em quando a gente fala Jesus, e a Manuela fala: eu sei quem é Jesus. Eu falei: quem é Jesus, Manuela? Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Amém, minha filha, está certinho. Mas será que nossos filhos realmente estão conhecendo a Bíblia? Porque se não estiverem conhecendo a Bíblia, a culpa não é da igreja, a culpa é do pai e da mãe. Porque a Bíblia não colocou esse encargo sobre a igreja. A Bíblia fala que o pai deve ensinar os filhos o caminho que deve andar. A Bíblia fala que o pai deve ensinar os filhos sobre a palavra de Deus. São os pais que devem ensinar. E eu acho que você tem que começar a pensar sobre isso. Paulo fala: Timóteo, desde menino você conhece as Escrituras sagradas. Uau! Timóteo era um cara apaixonado pela palavra, conhecedor das Escrituras. E ele fala assim: os quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio do quê? Da fé em Cristo Jesus. A salvação, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso Paulo fala que a salvação, ela vem por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E Paulo chama a atenção dele para falar isso. E no versículo 16, Paulo puxa mais um pouquinho dizendo: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Sabe o que Paulo está querendo? Que Timóteo mergulhe na Bíblia. Paulo está querendo que Timóteo fica viciado na Bíblia. Tem alguém viciado na Bíblia aqui? Não, né? Vocês são viciados em Netflix, em filme, em tudo, né? Menos na Bíblia. Irmãos, Paulo está querendo que Timóteo seja um cara viciado na palavra de Deus. E eu vou te falar uma coisa: sabe por que muitas vezes nós temos uma vida triste, sem graça? Porque a gente não conhece a Bíblia. Porque se você conhecer a Bíblia, você vai virar uma pessoa totalmente diferente do que você é. Totalmente diferente. É impossível você ler a Bíblia e não querer sair doido pregando o Evangelho aí na rua. É impossível você ler a Bíblia e não ter coragem de falar do amor de Jesus para alguém. Esses dias eu fui ler Atos de novo. Gente, mas esse trem que tá... Esses dias eu fui ler Atos de novo, irmão. Depois que eu estava lendo Atos, aí Atos fala assim, ó: e Pedro pregou, e 3.000 pessoas se converteram. E Pedro foi levado, e Cornélio chamou Pedro, e Pedro entrou na casa de Cornélio, e Cornélio se ajoelhou, ele e toda a sua família, e todos se entregaram a Jesus. E os apóstolos reuniam no pátio do templo, e cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Irmãos, você lê o texto, você fala assim: cara, eu estou precisando pregar aqui em Orizona. E vem na gente um desejo grande de falar do amor de Deus para as pessoas. E sabe por que muitas vezes você não tem vontade de pregar e falar do amor de Jesus? Porque você não lê Bíblia. Que isso, pastor? É verdade.
É a mais pura verdade. Eu desafio você, você pode falar assim, ó, pastor, eu vou provar que você está errado. Então prova. Pega agora uma maratona e começa a ler a Bíblia, como você nunca leu antes. Lê uns 10 capítulos por dia, aí depois você me fala. Depois você me fala. Porque esse negócio aqui não é um livro só não. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o poder de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é apta para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Você viu o que a Bíblia falou? Ensinar o quê? A maneira certa de viver. Será que eu estou vivendo da maneira certa? É simples, é só começar a ler a Bíblia e ela vai te ensinar isso. É por isso que eu e a Sheila, a gente não fica sentando o irmão e falando, ó, isso que você está fazendo está errado, ó, essa roupa que você está usando não é de Deus, é do Satanás, esse batom vermelho é da pombagira. A gente não faz essas coisas, até porque eu não acho que batom vermelho é da pombagira. Eu não acho nada dessas coisas. Eu não acho que maquiagem, não, eu acho que tudo é de Deus, isso é de Deus. É bom demais, né, irmãos? Arrumar o cabelo, passar uns pó de arroz na cara, não é bom? Né? E a gente não senta para ficar falando, ó, não, porque é o Espírito Santo que deve convencer você dessas coisas. É a Bíblia que tem que convencer você dessas coisas. Agora, eu vou bater pesado para você ler a Bíblia. E durante essa semana você tem 4 capítulos para ler. E se você não ler, você vai estar em desobediência, porque o pastor está dando a direção e a recomendação para você ler. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, não desobedece. 4º capítulo e último capítulo, vou pedir para a equipe de louvor subir aqui para me ajudar. 4º e último capítulo. Aí o Samuel pega o violão, o outro aqui. 4º e último capítulo, irmãos. Versículo 2. Capítulo 4, 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Espera aí. Agora bugou o cérebro, porque a Bíblia falou assim, ó, olha para mim, gente. Deixa esses meninos tirar sua atenção, não, olha para mim. Olha o que a Bíblia diz: procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda. Como que eu vou repreender com paciência? Já parou para pensar nisso? Na sua Bíblia, que é uma versão mais clássica, deve estar dizendo assim, ó, exorte e anime com toda paciência. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Repreender ou exortar é o mesmo que animar, é o mesmo que trazer ânimo ou levar ânimo. E por isso que ele fala assim, ó, anime e ensine com toda paciência, porque o evangelho tem que ser ministrado com paciência, com amor. Você não pode pregar para a pessoa e mandar a pessoa para o inferno. Não pode fazer isso. Você não pode chegar na pessoa e falar, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Ele sabe disso, você não precisa lembrar isso. Nós temos que falar assim, ó, Jesus te ama, e Ele te ama tanto, que se eu te contar tudo que Ele já fez por você, você não vai acreditar. A gente precisa, além de falar, mostrar com as nossas ações, porque nós somos a Bíblia das pessoas. Nós lemos a Bíblia de papel, eles leem a mim e a você. E Paulo está falando, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, seja em tempo ou fora de tempo. O que é em tempo? Agora é em tempo, eu estou pregando, porque é hora de pregar. Mas amanhã eu vou no mercado, não é hora de pregar, mas eu vou pregar. Eu lancei um desafio alguns dias atrás, que era para os irmãos falarem do amor de Deus todos os dias, pelo menos para uma pessoa. Quem está fazendo? Amém, já gostei, pelo menos está fazendo. Eu quero que você entre nesse desafio, para você perceber o tanto que você não fala do amor de Deus para as pessoas. Em uma semana você percebeu, eu falei, cara, eu não falo de Deus. E como você, que foi salvo pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, não fala desse amor de Jesus para ele? Quem já teve um papo com uma pessoa vendendo Herbalife? Ou vendendo produto de emagrecer? Quem já teve?
Ele te convence que você está gordo, não é isso? Ele te convence que você tem que emagrecer. Por quê? Porque ele acredita no produto que ele vende. E ele fala assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Mês passado eu estava com 150 quilos. E você acredita. Mas ele está errado? Não. Ele está certo, porque ele acredita. Quando a gente vai falar de Jesus e vai pregar e vai falar do amor de Jesus, a gente tem que ser igual um vendedor de produto de emagrecer. A gente tem que acreditar. Porque se você não acreditar nessa palavra, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar no Jesus que você serve, seu vizinho não vai acreditar. Você precisa acreditar. Amém, queridos? Quem está pegando? E por último, Paulo escreve lá no finalzinho da carta, no versículo 7, no capítulo 4, 7. Paulo começa a explicar que ele já está chegando no fim da vida. E quando ele começa a explicar para Timóteo, olha, eu já estou chegando no fim da vida, mas no fim da minha vida, eu fiz o melhor que pude. Fica de pé, querido. Ele fala, no fim da minha vida, ele fala assim, eu estou prestes a ser decapitado. Está escrito na Bíblia. Paulo sabia, ele morreu, ele foi decapitado. Mas antes disso acontecer, ele escreve isso. E ele fala assim, no fim dessa minha vida, eu posso dizer uma coisa, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Aleluia. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que nós também podemos falar assim, eu fiz o melhor que pude, ou eu estou fazendo o melhor que posso? Quando foi a última vez que você chegou em casa cansado porque você estava pregando o evangelho? Não, você chegou em casa cansado porque você foi passear na roça, na fazenda. Você chegou em casa cansado porque você estava trabalhando. Você chegou em casa cansado porque você foi pescar. Nós ficamos 3 dias na beira do rio pescando. Quando nós chegamos em casa, eu cheguei em casa e falei assim, ai, estou cansado. A gente falou assim, mas você não foi para descansar? Você está cansado? Eu falei, mas cansa. Quando foi a última vez que você falou assim, estou cansado, para a glória de Deus, porque eu passei aqui um tempo pregando a palavra, andando, batendo de porta em porta, falando do amor de Jesus, fui para a igreja, fiz isso, fiz aquilo. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Eu aposto que você não vai nem lembrar, ou talvez faz muito tempo. Eu cheguei em casa hoje, depois da igreja, hoje de tarde, deitei no sofá e glorifiquei a Deus, porque minhas pernas estavam doendo demais. Eu pus minhas pernas assim, virei, dei um cochilão, cansado. Ontem quando nós deitamos do mesmo jeito, a Sheila cansada, e eu falei, glória a Deus, porque eu estou cansado. Eu estou cansado porque eu estava pregando a palavra. Eu estou cansado porque eu estava abrindo igreja. Eu estou cansado porque eu estava com os meus irmãos de Pires do Rio. Eu estou cansado porque eu estava com os meus irmãos de Vianópolis. Eu estou cansado porque eu estava com os meus irmãos do Campo Aberto. Quando foi a última vez que você chegou em casa cansado porque você estava servindo a Deus? Paulo chama a atenção do Timóteo encerrando, e ele fala assim, eu estou quase morrendo, mas agora no fim da minha vida, eu fiz o melhor que pude na corrida, e cheguei até o fim, e mais, eu conservei a minha fé. Eu não me perdi nessa caminhada, eu não me perdi nessa jornada. Eu quero que você feche os seus olhos agora, nós vamos orar, e vamos encerrar. E eu acho que de repente você precisa se acertar com Deus. Eu acho que de repente está na hora de você falar com Deus alguma coisa e dizer para Ele, Pai, eu estou muito relaxado, eu não estou fazendo o meu melhor, eu não estou dando o meu melhor, e eu estou precisando dar o meu melhor, eu estou precisando voltar a dar o meu melhor para o Senhor. Se você precisa mudar isso na sua vida e começar a melhorar, sai do seu lugar e vem para frente, só como um sinal de arrependimento, como um sinal de alguém que entende o que Deus está falando, como um sinal de alguém que precisa sim de mudança.
Eu vou esperar você vir à frente. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos celebrar, nós vamos adorar agora, e nós vamos orar, porque Deus quer fazer muitas coisas ainda na sua vida. Você precisa voltar o tempo onde você vai andar e caminhar, fazendo a obra de Deus. Você precisa voltar o tempo onde o cansaço não vai te impedir mais, e não vai haver mais coisas te impedindo para fazer a obra de Deus, porque o Senhor está chamando você para pregar em tempo e em fora de tempo. O Senhor está chamando você para voltar a ser como você era antes. O Senhor está chamando você para voltar a ser como você era antes, querido. Aleluia. Fala com Ele. Eu navegarei o oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Se você conhece, cante. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levante suas mãos, conversa com Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche os meus irmãos mais uma vez, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Senhor, começa a encher os meus irmãos, aqueles que pregavam a sua palavra com alegria, com força, com vontade. Começa a encher os meus irmãos mais uma vez. Começa a enchê-los do teu Espírito Santo poderoso. Começa a levantar a sua igreja nesses dias, como antes, uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, uma igreja que não se amedronta, uma igreja que não se acovarda, uma igreja que arrisca a vida por amor ao Senhor, uma igreja que vive a tua palavra, uma igreja que vive a tua vontade, uma igreja que faz a vontade do Senhor. Deus, começa a acordar os meus irmãos de madrugada para orar mais uma vez. Começa a levar os meus irmãos a fazer jejum. Começa a levar os meus irmãos a buscá-lo na palavra. Começa a levar os meus irmãos a fazer a vontade do Senhor. Deus, começa a restaurar ministérios. Começa a restaurar ministérios, chamado. Começa a levantar missionários, profetas, pastores. Começa a levantar, Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus nesse lugar. Começa a gerar filhos nessa casa. Começa a gerar filhos nessa igreja, discípulos. Restaura a paixão pelas almas, restaura a paixão pelas vidas, restaura a paixão por discípulos, a paixão por células. Quantos lideravam célula nesse lugar e perderam a motivação, perderam o ânimo? Levanta os meus irmãos, Pai. Levanta, Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
vem como em Pentecostes. Enche-nos, Senhor, de novo, diga para Ele. E enche-me de novo, enche-me, Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Todos levantem as mãos. Levante as mãos o mais alto que você puder. Diga ao Senhor, diga Senhor, eu me arrependo quando parei. Diga, eu me arrependo e eu quero voltar. Diga a Ele, restaura o meu vigor, restaura o meu ânimo, restaura a minha vontade de servi-lo, de cumprir o seu propósito, de cumprir o meu chamado. Bota a mão no teu coração, diga para Ele, diga, Senhor, aquece o meu coração e acende dentro de mim o amor pelas almas, o amor pelo perdido. Acende dentro de mim o desejo de ganhar mais pessoas para o Senhor, de falar do seu amor, daquilo que o Senhor tem feito, das suas maravilhas, porque foi para isso que eu fui chamado. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Você pode liberar uma palavra de louvor aí no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Estende suas mãos, deixa eu te abençoar. Amém. Estende as mãos, deixa eu te abençoar. Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe, querido. Excelente semana para você.